Olá, amigos queridos que nos procuram na ASEAMA. Eu sei que vocês estão ansiosos em relação a receber ou não a psicografia dos animais que eram seus filhos do coração. Vocês agendaram já tem um tempão, porque nós temos uma fila grande, né, de espera. Como vocês sabem, ainda não houve uma determinação por parte do governo que nos permita abrir as atividades dos centros espíritas, enfim, dos templos religiosos em geral, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Mas nós ficamos pensando num caminho para que logo que nós possamos reabrir, vocês recebam as psicografias, para que vocês não tenham que ser reagendados ou ser colocados novamente aí na fila que já está em 2022. Então acionamos os expositores da ASEAMA para fazer a palestra que vocês vão assistir agora. Essa palestra é muito importante. É importante vocês ouvirem e entenderem esta palestra, porque quando vocês receberem a psicografia, quando vocês vierem para receber as psicografias, vocês vão compreender o que está sendo colocado lá, entender a alma dos animais, entender a evolução, entender se animal é um grupo, inteligência, se tem vontade própria. Compreender a doutrina espírita será essencial, porque vocês estão buscando notícias de uma alma, de um espírito. Então, para vocês compreenderem melhor, nós gravamos uma palestra, estamos mandando para vocês um link para que vocês possam assistir a palestra, entender a alma dos animais, compreender o que ocorre com eles. E quando as casas reabrirem, quando nós pudermos reabrir, vocês vão receber um novo e-mail convidando vocês para virem retirar a psicografia. Embora o Centro Espírita não esteja aberto, nós temos feito algumas atividades com a casa fechada e a psicografia será uma delas. Então a psicografia do animalzinho de vocês estará pronta. Eu gostaria de aproveitar para ressaltar o que é a psicografia que se refere a notícias de animais que já desencarnaram. Muitos nos questionam se o animal é quem dita a cartinha. Então, para um resuminho rápido, quando os animais desencarnam, eles são recebidos por espíritos que os amparam no processo nas colônias espirituais. O que acontece é que quando vocês solicitam a psicografia, nós, enquanto equipe de médiuns, solicitamos a equipe espiritual da ASEAMA, que busca saber onde o animalzinho está e pede para o tutor espiritual deste animalzinho escrever uma carta dizendo como ele está. Essa carta nos é ditada e esta é a psicografia que vocês vão receber. Muitíssimo obrigado, sejam bem-vindos então à ASEAMA. Olá, eu sou o Hélio, sou um voluntário da ASEAMA. Nessa apresentação, pessoal, a gente vai falar sobre a alma dos animais. Para a gente falar sobre a alma dos animais, vamos primeiro definir o que é alma, né? Lá no Livro dos Espíritos, na introdução no item 2, o Kardec fala assim: é por isso que denominamos alma o ser imaterial e individual que existe em nós e que sobrevive ao corpo. Ou seja, o que sobrevive ao corpo, espírito, alma, são sinônimos, né? E o Kardec perguntou: o que é espírito? Questão 23 do Livro dos Espíritos. O Espírito da Verdade respondeu: é o princípio inteligente do universo. O Kardec continua explorando. Inteligência e espírito são sinônimos? Na questão 24 do Livro dos Espíritos. O Espírito da Verdade respondeu: inteligência é um atributo essencial do espírito. Ou seja, o espírito é o ser inteligente do universo, né? Então, partindo desse princípio, como é que a gente começou a questionar que nós, seres humanos, tínhamos alma, éramos espíritos? Quem falou penso, logo existo? Descartes, né? O René Descartes, lá atrás, lá em 1650, com seu axioma, o Descartes começou a nos instigar a concluirmos que nós, seres humanos, tínhamos alma. Ele não conseguiu aplicar o seu axioma para os animais, mas para nós sim. Porque isso aqui o que é? Corpo físico, matéria. Matéria tem inteligência? Não. Mas nós demonstramos inteligência. Então, por trás dessa matéria, desse corpo físico, existe alguma coisa que se denominou chamar de alma, de espírito, que é responsável por esses atos inteligentes. E para o animal, né? Com o passar do tempo a gente foi evoluindo esses conceitos, veio a codificação espírita em 1857 com o Livro dos Espíritos e outros livros mais tarde, e lá na questão 597 do Livro dos Espíritos a gente vê
uma colocação do Kardec. Mas antes de falar dessa questão, eu vou colocar assim para vocês pensarem um pouquinho e aplicar a observação para verificar se os animais que convivem conosco têm alma, né? Se eles têm atitudes inteligentes, que é um atributo essencial do espírito, da alma. Estou falando dos animais que convivem com a gente porque a gente tem condições de identificar. Então, observando seus atos, vocês acham que eles têm inteligência? Obviamente que sim, né? Eles usam, inclusive, essa inteligência para nos manipular, para conseguir aquilo que eles querem, seja aquela pizza, seja aquela comida que está no nosso prato, não é verdade? E quem nunca viu aqueles vídeos, né, dos animais fazendo malabarismo para escapar de alguma coisa que eles não querem? Você prende o animal lá na sua cozinha ou na sua área de serviço para que ele não vá para outra parte da casa. Aí você vê ele inteligentemente abrindo a porta do armário, que é um pouquinho mais baixo, ele pula em cima da porta do armário ele pula em cima da grade que separa a porta e pula para fora. O espírito, o animal, né, exercendo a sua inteligência para tomar uma atitude que estava satisfazendo a sua vontade, ou seja, manifestando inteligência. Espíritos manifestam inteligência. E aí sim, na questão 597 do Livro dos Espíritos, o Kardec fala assim, os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação. Há neles um princípio que independe da matéria, e o Espírito da Verdade fala assim, sim, e que sobrevive ao corpo. Né? Então existe um princípio no animal, que é o princípio inteligente, que é o espírito, que está além do corpo físico, ou seja, animal tem alma. Essa questão 597 nos complementa, nos esclarece de forma absoluta que o animal tem alma. Sim, e sobrevive ao corpo. E para não deixar dúvida, gente, lá na Gênese, no item 21 do capítulo 3, tem essa afirmação, ó, os animais, a verdadeira vida para os animais, tanto para os animais quanto para o homem, não está no invólucro corporal, mas sim no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Ou seja, o que pré-existe e sobrevive ao corpo? A alma, o espírito. Então, sim, animal tem alma, com certeza. Muito obrigado por assistir. Olá, meu nome é Roseli, eu sou uma das voluntárias da SEAMA e eu vou conversar hoje com vocês sobre alma grupo. Muitas pessoas têm dúvida se o seu animalzinho, ele pertence a uma alma grupo ou ele tem uma alma individual. Então, nós trouxemos para essa conversa com vocês os livros da doutrina. Kardec, em nenhum momento da doutrina, ele fala sobre alma grupo. Então, se nós formos estudar a doutrina espírita, nós já temos essa resposta. Animal não pertence a alma grupo. Nós vamos ler 2 trechinhos disso para deixar bem claro e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bem? No Livro dos Espíritos, na questão 598, Kardec coloca assim: após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe pertence em estado latente. Então, vamos focar aqui na individualidade, que é referente à alma do animal, que não seria uma alma grupo. Se ele mantém a sua individualidade depois do desencarne, ele não pode pertencer a uma alma grupo. Por quê? Ele desencarnou e a sua alma ainda lhe pertence como indivíduo. Quando nós pegamos obras póstumas, na primeira parte, num trechinho do item 7, Kardec coloca assim, se referindo ao homem, mas nós estendemos esse conceito aos animais. E vocês vão entender depois por quê. Sua individualidade é demonstrada pelo caráter e pelas qualidades peculiares a cada um. Essas qualidades que distinguem umas das outras almas lhes constituem a personalidade. Se as almas se confundissem num todo comum, uniformes seriam as suas qualidades. Então, como a gente aplica isso
para a alma humana, para a alma dos animais. Se nós pensarmos numa alma grupo, seria um todo. Quando a gente observa os nossos animais, quando a gente observa animais de vida livre, a gente percebe o quê? Que eles têm uma personalidade distinta. Se nós temos 2, 3 cachorros dentro de casa, 2, 3 gatos dentro de casa, por exemplo, cada um desses cachorros, cada um desses gatos, ele tem uma personalidade distinta. Isso o que faz? Nos mostra, enquanto nós observamos, que cada um é um indivíduo. Muitas pessoas falam, mas e as abelhas? Então vamos pegar, por exemplo, os insetos, vamos pegar numa colmeia. Ali não existe uma alma grupo, ali existe um grupo de almas. Embora sejam seres muito pequenininhos, com atividades frenéticas e muito semelhantes, animais que aparentemente são idênticos entre si, em cada animalzinho que ali existe uma alma. Dentro daquela colmeia, o que acontece é um grupo de almas, não uma alma grupo. E isso acontece com todos os seres, todos os animais, nós como homens, os insetos. Então Deus coloca em cada indivíduo uma alma que pertence a ele e que sobrevive ao corpo. Oi, gente, vou falar sobre livre-arbítrio. Então, antes da gente começar, vamos tentar entender o que é livre-arbítrio. Então, no dicionário, livre-arbítrio é livre julgamento, faculdade de determinar-se a si mesmo. No livro Obras Póstumas, Kardec diz que livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem, entre 2 ou mais razões suficientes, de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as demais. Então, isso quer dizer, eu tenho liberdade de escolha, eu tenho liberdade de dizer o que eu quero naquela situação. No livro, Kardec, mais uma vez, no livro dos Espíritos, ele pergunta o que é livre-arbítrio ao Espírito de Verdade. Primeiro, numa forma mais genérica, que é na questão 122. E ele diz assim, a resposta do Espírito de Verdade: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Mais para frente, Kardec vai perguntar especificamente do livre-arbítrio nos animais, que é a questão 595. E o Espírito de Verdade responde: os animais não são simples máquinas como supontes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimos inferiores a este, não têm como ele os mesmos deveres. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então a gente vai dividir essa pergunta em vários pedacinhos, porque aqui tem muito assunto para a gente tratar. Em primeiro lugar, os animais não são simples máquinas. Se a gente for pensar que se o animal fosse uma máquina, a gente poderia programar, né? Então, para isso, se você passar por essa situação, a resposta é aquela, né? Como a gente faz isso no computador, ou como a gente faz isso em qualquer outra vida programada. Se a gente verificar que aqui está impedido, eu vou por ali. Ou, se eu chegar neste ponto, eu faço aquilo. Então, eu estou dizendo, eu estou determinando, eu estou programando o que é para você fazer. A gente sabe que os animais não são assim. No entanto, a gente também sabe que os animais ainda estão desenvolvendo a sua consciência, estão desenvolvendo seu pensamento e assim por diante. Então, a liberdade para ele agir ainda é um pouco mais restrita. Pensemos assim, ele vai ter liberdade nas coisas que ele já tem consciência, que são as suas necessidades básicas da sobrevivência, ou mesmo do seu prazer ou da sua alegria. Então, por isso que ele fala, ela é ilimitada às necessidades e restrita à sua vida material. Se a gente for pensar que mesmo assim, homens, a gente diz, mas o livre-arbítrio do homem é diferente do livre-arbítrio do animal. Sim, claro, nós estamos em estágios evolutivos diferentes. Mas se nós formos ver, mesmo entre os homens ou mesmo entre os animais, há diferença de livre-arbítrio porque há diferença de consciência. Porque para eu ter liberdade de agir, eu preciso conhecer.
Quer dizer, para eu escolher se eu quero A ou B, eu tenho que ter a capacidade de discernir o que é A e o que é B. Saber que aquilo é melhor do que isso para mim, né? Então, eu só vou conseguir se eu tiver conhecimento, se eu tiver consciência. Então, a gente diz que livre-arbítrio, ele nunca vem sozinho, né? Na verdade, se a gente for olhar, livre-arbítrio é ligado a pelo menos 4, mais 3 situações. Em primeiro, a consciência. Então, é o conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento para poder decidir. Então, se eu tenho conhecimento, eu tenho liberdade. Mas eu tenho liberdade, eu tenho que ter responsabilidade. E junto com a responsabilidade vem a evolução. Então, é uma escadinha de situações. À medida que eu subo em mais consciência, eu vou tendo mais liberdade, mais responsabilidade, mais evolução. Então, isso tudo é um crescendo, né? Por que a gente diz isso? Porque a gente acha assim, mas é tão diferente essa questão de livre-arbítrio entre o homem e um animal, ou entre os homens, ou entre os animais. Mas Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 132, ele fala assim, que o determinismo e o livre-arbítrio, que são os 2 pontos diferentes. O determinismo é quando a gente predetermina alguma coisa, quando não existe liberdade para você decidir. É daquele jeito que nós estamos dizendo. Então, o determinismo, ele é absoluto nas camadas menos evoluídas, e o livre-arbítrio, ele cresce à medida que nós temos experiência e nós temos educação. Então, se cresce a liberdade, diminui o determinismo. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos evoluir. Então, lembrando, liberdade, livre-arbítrio, depende de consciência e depende de responsabilidade. Ok? Muito bem. Agora nós já aprendemos, já estudamos a doutrina espírita e compreendemos que os animais têm alma e esta alma sobrevive à morte do corpo. Já entendemos que são almas individuais, então o seu Rex, por exemplo, dando um exemplo que desencarnou, continuará sendo o seu Rex após o desencarne, não vai para um todo. Então nós já entendemos isso, nós já entendemos que os animais têm um livre-arbítrio pertencente à vida da matéria, é diferente quando eles desencarnam. Esse processo nós já compreendemos. Mas tem uma pergunta que precisa ser respondida antes de nós darmos continuidade aos próximos passos da palestra. É uma questão que nós fizemos durante muito tempo para nós, seres humanos. Precisamos fazer este mesmo questionamento para os animais com os quais nós convivemos. Porque, meus amigos, olhando os animais que estão ali em nosso lar, estes que vocês estão nos questionando sobre notícias após o desencarne, nós os vemos como os cães, como os gatos, como os pássaros que sejam. É imprescindível agora nós começarmos a mudar a nossa maneira de raciocínio. Olha, nós já sabemos que os animais têm alma, olha, já nós sabemos que essa alma sobrevive após a morte, nós já sabemos que eles são almas individuais, nós já sabemos que eles têm um certo livre-arbítrio, uma certa vontade própria. Assim sendo, podemos concluir que nós não temos cães ou gatos sob os nossos cuidados. Nós temos almas que nos são confiadas por Jesus. Então, a pergunta que nós precisamos fazer é: de onde eles vêm? De onde vêm estas almas? Para onde vão quando desencarnam? Por que estão aqui? E são essas perguntas que nós vamos responder daqui para frente. É imprescindível nós começarmos a entender de onde eles vêm. Como é que os animais que compartilham conosco o lar adquiriram este nível de intimidade, essa personalidade que nos foi citada? Como nós notamos personalidades diferentes? De onde esta construção se formou? Olha, nós temos vários livros da doutrina que vão nos falar a este respeito. Eu gostaria de ressaltar iniciando o livro dos Espíritos, né? Vamos começar com o Espírito da Verdade. No final da questão 540 do livro dos Espíritos, Kardec fala assim, ó: na natureza tudo serve. Tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia que ainda estás longe de conhecer o conjunto. Então vamos tentar entender um pouco essa construção de pensamento. Olha só, estudando Emmanuel no livro A Caminho da Luz, nós temos logo no primeiro capítulo, Emmanuel falando sobre a formação da Terra. E ele fala que os espíritos responsáveis pela direção da galáxia em que nós nos encontramos se reuniram antes da vinda do Senhor até a Terra. O Senhor a que ele se refere é Jesus. E ele vai falando sobre a vinda de Jesus.
Mas ele nos dá uma informação muito importante. Ele diz que Jesus é o governador do planeta Terra. E ele diz mais, ele diz que Jesus é um arcanjo. Então, se nós trouxermos para esta questão 540, na natureza tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, ou seja, desde o átomo primitivo até Jesus, pois ele mesmo, Jesus, começou pelo átomo. Então aí nós já temos uma colocação do Espírito da Verdade que nos faz começar a pensar. Mas nós vamos ter livros, por exemplo, como o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que vai nos detalhar este processo de evolução do Espírito. O livro Iluminação Interior, de Joana de Ângeles, logo no primeiro capítulo, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela vai nos detalhar esta evolução do Espírito. O livro No Mundo Maior, do próprio André Luiz, Psicografia do Chico Xavier, vai nos detalhar esta evolução do Espírito. Eu vou trazer um trechinho do livro Iluminação Interior, porque é mais curto. Evolução em Dois Mundos é metade do livro, detalhando isso que eu vou falar aqui do livro Iluminação Interior para nós raciocinarmos, para nós entendermos de onde vem a alma dos animais, eu vou dizer de onde nós mesmos viemos de maneira mais profunda, né? Então, no Iluminação Interior, Joana de Ângeles começa falando assim, Deus prossegue criando sem cessar. O seu psiquismo dá origem a verdadeiros fascículos de luz que contém em germe toda a grandeza do seu processo de evolução, iniciando-se em sono profundo nos minerais. Aí germina e ela vai falando, transfere-se para o reino vegetal depois de milhões de milênios. Este mesmo espírito transfere-se para o reino animal, dele prosseguindo para o direcionamento humano, e daí culminando no arcanjo. Então, se nós formos compreender melhor esse processo, fica mais fácil nós entendermos. Olha, o espírito começa no reino mineral, milhões de milênios depois, de maneira inconsciente, se transfere para o reino vegetal, milhões de milênios depois, se transfere para o reino animal, do animal para o homem, do homem para o arcanjo. Então, os animais que estão sob os nossos cuidados são espíritos em evolução, que começaram o seu processo lá no reino mineral, e eu posso dizer serão a futura humanidade, caminham para a fase de humanidade. Gostaria de deixar uma frase de Emmanuel para nós encerrarmos esse estudo sobre evolução, no livro Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que ele fala assim, os animais são os nossos parentes mais próximos. Então, amigos, os animais que estão sob seus cuidados são espíritos em evolução. Queridos amigos, então dando continuidade à exposição sobre a espiritualidade dos animais, meu nome é Fernanda, uma das voluntárias da SEAMA. Eu vou conversar com vocês sobre por que os animais sofrem. Quando pensamos em dor e sofrimento, geralmente nos referimos à dor apenas como aquela secundária resultante dos reajustes necessários frente a leis divinas, de erros e equívocos que cometemos no passado. É o que André Luiz vem chamar, no livro Ação e Reação, na psicografia de Chico Xavier, de dor e expiação, que vem de dentro para fora, marca a criatura no caminho de séculos, detendo-a em labirintos de aflição para regenerá-la frente à justiça. E aí nós vamos nos perguntar então, mas e os animais? Será que eles também expiam? E quem nos traz a resposta é a própria codificação. Em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 602, os animais progridem como o homem pela sua própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, nos fala falando de verdade, razão pela qual para eles não existe expiação. Então, se os animais não expiam, não estão submetidos à lei de ação e reação, por que eles sofrem? Indagaram então Emmanuel sobre a questão do sofrimento nos animais e através da psicografia de Chico Xavier ele vem nos elucidar vários pontos. Encontra-se no livro Chico Xavier, o amigo dos animais, em que Emmanuel nos lembra que é preciso entender a dor por patamares mais elevados de entendimento, que ninguém sofre de um modo ou de outro simplesmente para resgatar o preço de uma coisa. Sofre-se também angariando os recursos preciosos para obtê-la. Ele ainda complementa que a dor física no animal é passaporte para mais amplos recursos nos domínios da evolução, assim como a dor física acrescida da dor moral no ser humano é fixação de responsabilidade em trânsito para a vida maior. Joana de Ângeles vai nos complementar no livro Plenitude, na psicografia de Divaldo Franco. A dor
não é castigo, não é punição. Antes revela-se um mecanismo excelente da vida em favor da própria vida. Ela ainda nos lembra que no orbe planetário terrestre o sofrimento faz parte do processo evolutivo de todas as criaturas, de todos que aqui estagiam rumando para planos mais elevados. Então podemos compreender o que eles vêm nos trazer, que a dor é um mecanismo didático que a divindade se utiliza para impulsionar a evolução dos seres, necessário para nós, seres humanos, como é para os animais, e que os animais podem aprender e evoluir com o sofrimento. Primordialmente, auxilia no desenvolvimento das suas próprias consciências, para os animais superiores, aves e mamíferos, na consciência de si mesmo e do mundo que lhes cerca, no aprendizado da compaixão, da solidariedade, da empatia e do próprio amor, no aprendizado do perdão, da gratidão, da confiança, dos primórdios da própria fé. Desenvolvimento e aprendizado da resignação é para o animal, como é para o tutor, uma prova. Assim vamos perceber quão valiosos são esses processos dolorosos para o ser nas aquisições de valores espirituais, mas assim também temos que refletir naquilo que Jesus nos disse: se há de haver escândalos, ai daqueles porque venham os escândalos. Se os animais têm que sofrer, que não seja jamais pela mão do ser humano, que não seja pela impiedade, ignorância ou inconsequência humana, que não sejamos nós outros instrumentos a lhe infligir dor e sofrimento, que seja pelo desgaste natural dos seus corpos físicos, de seus envelhecimentos, que seja pelos desígnios da providência divina, mas não pela mão humana. Que os animais tenham no ser humano aquele reflexo que Jesus é para todos nós, reflexo do amor, do amparo, da sustentação, da proteção. A lembrança do mandamento que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, compreendendo finalmente que tudo o que vive é nosso próximo. Que as bênçãos, a paz do Cristo Jesus possa encontrar todos os nossos corações e que, acima de tudo, o Mestre ampare os animais, nossos irmãos. Novo convite fazemos a todos de levar o Evangelho também para os espíritos na fase da animalidade. Muita paz a todos. Meu nome é Milton, sou trabalhador voluntário da SEAMA e vou falar sobre os animais no plano espiritual. Há muitas citações na literatura espírita sobre os animais no plano espiritual. Temos o Livro dos Espíritos, a questão 600, temos o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, no capítulo Alma e Fluidos, temos o livro Nosso Lar, também de André Luiz, em que ele descreve um resgate, em que uma legião de espíritos socorristas utiliza animais em suas equipes. Sabemos do plano espiritual que ao chegar no plano espiritual todos os animais são muito bem acolhidos e muito bem tratados. Todos os animais do planeta Terra, ao desencarnarem, são encaminhados para o plano espiritual e lá recebem muito amor, muito carinho e muito tratamento no seu corpo espiritual. Vou dar um exemplo. Um animalzinho que vai para o hospital veterinário com seu tutor e lá ele desencarna. Ele adormece, fica inconsciente, a equipe espiritual o retira do corpo físico, leva para o plano espiritual, lá ele fica em um hospital veterinário onde o seu corpo espiritual é todo regenerado. Então todas as lesões metabólicas, de mobilidade, toda a dor, todo o sofrimento que o animalzinho pudesse ter, fica no corpo físico, no plano físico. Ao chegar no plano espiritual, ele é totalmente curado. Restabelece sua saúde, sua mobilidade, seu bem-estar, sua alegria. Não há mais nenhum tipo de mal-estar. Lá ele é muito bem recebido, muito bem acolhido e fica muito feliz de estar no plano espiritual. O que acontece é que no momento que ele vai despertar, ele não vai apenas ver mentores e tutores espirituais e espíritos afins desencarnados que ele já tenha contato em outras existências
ou nessa existência. Ele vai nos ver. Como isso é possível? Por um fenômeno chamado desdobramento do corpo espiritual, no sono físico do tutor, a equipe espiritual leva o tutor para encontrar seu animalzinho e, ao despertar, ele vê o tutor, interage com o tutor e fica feliz de vê-lo. Então, toda essa transição do plano físico para o plano espiritual, para os animais, é muito tranquilo. A única diferença do desencarne do ser humano para o desencarne dos animais é que o ser humano, ao desencarnar, ele sabe que está no plano espiritual, ele sabe que morreu, ele sabe que não está mais no plano físico. Para os animais, não. Para os animais, o plano espiritual e o plano físico é a mesma coisa, eles só mudam de ambiente. A única diferença é que eles estão se sentindo muito bem lá. Lá, além de serem amados, cuidados num ambiente muito saudável, eles também não têm mais nenhuma lesão física, não têm nenhuma dificuldade física. E as nossas visitas aos nossos queridos animaizinhos no plano espiritual são constantes. Para que essa transição aconteça, para que ele fique no plano espiritual bem adaptado, os tutores vão encontrá-los constantemente no sono físico. Então, o tutor adormece, o plano espiritual, a equipe espiritual o leva para ficar com o animalzinho e lá eles interagem como se eles estivessem no plano físico. Não há diferença. Você pega seu animalzinho no colo, você brinca com ele. Para ele, é como se você estivesse em casa com ele. Não há muita diferença. É praticamente a mesma coisa. Ao retornar no momento de despertar do sono físico, nem sempre o tutor consegue lembrar desses encontros. Exatamente porque depende do seu grau de mediunidade, do seu grau de clarividência. Mas sempre ficam fragmentos em formas de sonho ou ficam apenas a sensação de que há um conforto, há uma tranquilidade, porque esteve com o seu animalzinho. O plano espiritual, ele é muito generoso com os animais e também conosco. Por isso que esses encontros acontecem constantemente. Não podemos esquecer jamais que não amamos apenas um animalzinho, nós amamos um espírito que está na forma de animal e que está em evolução. E que os laços que temos de amor e de familiaridade com eles jamais se rompem, eles são eternos. Temos que agradecer constantemente a Deus pela presença deles em nossa vida e pela felicidade que eles nos trazem. Muito bem, amigos, olha só, nós aprendemos então que os animais têm alma, são almas individuais, têm livre-arbítrio, que são espíritos em evolução, que começaram no reino mineral e caminharam até a fase que se encontram e caminham para a fase de humanidade. Nós entendemos que eles têm suas atividades específicas no plano espiritual, não é verdade? Nós entendemos que eles vão para colônias espirituais. Nós até compreendemos o sofrimento como um processo de evolução no desenvolvimento da consciência para o espírito em qualquer fase de evolução. E agora a pergunta que vem para nós no final de todo esse estudo: para onde vão os animais depois que eles passam no seu processo no plano espiritual? Será que os animais reencarnam? Eu tenho certeza que depois de tudo que nós estudamos, você que está aí em casa já deduziu que eles reencarnam, né? Você já entendeu que eles ficam um período no plano espiritual também. Então eu vou trazer um livro para elucidar a reencarnação dos animais, que é um livro chamado Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. No capítulo Renascimentos ela fala assim, ó: todos os seres, animais e humanos, experimentam este impositivo dos renascimentos sucessivos de forma a se aprimorarem e alcançarem o estado de consciência cósmica. Algumas colocações que ela faz aí nos fazem pensar efetivamente de maneira mais clara. Primeira, ela coloca os animais antes do homem, todos os seres animais e também os homens. Experimentam esse positivo dos renascimentos sucessivos, reencarnam, de forma a se aprimorarem até alcançarem o estado de consciência cósmica. Então, traduzindo, ó, tanto os animais quanto os homens, cada um no seu estágio evolutivo, reencarnam de maneira a evoluírem até um dia chegarem a arcanjos. Claro que os animais vão passar pela fase de humanidade e o homem está na fase de ser humano, né? Nós, como espíritos em evolução, estamos ocupando o corpo físico de um ser humano,
né? Até chegarmos ao estado de arcanjo. Então, este processo significa o seguinte: a reencarnação está ligada ao processo de evolução do espírito, ao desenvolvimento do espírito como um todo. Os animais, como nós, reencarnam. Muitas vezes retornam ao seu núcleo familiar. Eu gostaria de ressaltar um texto que está na Revista Espírita de 1858, no mês de março, em que Kardec fala o seguinte: nas famílias espirituais que se formam por afinidade no mais alto, há um grande número de animais que as seguem. Então, na verdade, a nossa relação com os animais não se dá de homem para animal, mas de espírito para espírito. E uma vez construídos estes laços de amor, eles nunca mais se rompem. Isso precisa estar gravado dentro de nós. Muitas vezes os animais que compartilharam conosco lá retornarão ao mesmo núcleo familiar que é o nosso para dar continuidade ao seu processo de evolução. Mas esta decisão, tomada por espíritos responsáveis por eles no plano espiritual, estará de acordo com a sua necessidade de evolução naquele momento de evolução. Então haverão reencarnações de intervalo dentro desse processo em que eles vão ocupar outros núcleos familiares, outros locais, outras situações, de acordo com a sua necessidade de evolução. Mas é imprescindível que nos desliguemos um pouco da reencarnação em si e nos liguemos à vida do espírito, nos lembrando que a reencarnação é um processo temporário de evolução do espírito, para compreendermos, reforçando que os animais são espíritos em evolução. Almas que Deus nos confia no processo de evolução, como filhos que Deus nos confia no processo de evolução. Uma vez construídos laços de amor, nunca mais se rompem. Nunca mais se rompem, estarão ligados a nós por toda a eternidade, caminharão para a fase de humanidade como nós caminhamos para a fase de arcanjo. Incontáveis vezes nos encontraremos ao longo das encarnações e também nos encontraremos no plano espiritual, dividindo os processos de amor, construindo os processos kármicos, nos desvencilhando das dificuldades, aprendendo sobre o amor universal. Os animais como nós reencarnam e a reencarnação para eles é como nós um processo de evolução. Mas são sim nossos filhos eternos do coração. Muito obrigada por nos ouvirem. Aguardem as notícias. Fiquem de olho, inclusive, da caixa de spam de vocês, porque assim que nós tivermos a certeza que estaremos reabertos, nós vamos entrar em contato para agendar a retirada da psicografia. Jesus os abençoe a todos.